Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Imaculada Conceição nos assista neste sábado e sempre. Meu dileto e amado ouvinte, que me acompanha através desta emissora que retransmite o programa Oração da Manhã, e você que nos acompanha pelas mídias sociais e pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado por estarmos juntos nesta bonita manhã de sábado. Hoje traremos aqui a temática do sacramento da confissão, o sacramento da penitência, que é um sacramento de cura. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1420, nos apresenta este sacramento e, subsequente, o sacramento da unção dos enfermos, que vamos falar amanhã. Esses dois sacramentos de cura. Vocês perceberam, os três primeiros sacramentos foram sacramentos da iniciação cristã, depois os outros dois, ordem e matrimônio, sacramentos do serviço, e agora os dois últimos sacramentos da cura. Vamos lá sobre esse bonito sacramento da penitência. Bom, neste mês de novembro, em que contemplamos o mistério da morte e da vida eterna, chegamos ao sacramento que talvez, como nenhum outro, antecipa para nós a experiência da ressurreição, a confissão sacramental. Tema que precisa ser trabalhado com muito amor, porque reconciliar-se é ressuscitar antes da morte. De fato, cada confissão é um milagre pascal que acontece na alma. O pecado é uma forma de morte. A alma que se fecha ao amor, que se afasta da graça, que perde o rumo da verdade, experimenta um estado de escuridão que a Bíblia simboliza no túmulo. Por isso a voz de Deus que chamou Lázaro para fora do sepulcro é a mesma voz que nos chama constantemente pelo sacramento da reconciliação. Vem para fora. Quando o cristão entra no confessionário, não entra para contar falhas, entra para encontrar aquele que o chama pelo nome, o levanta e o devolve à vida. A confissão é um túmulo que se abre, é a pedra que rola, é a luz que invade a escuridão da alma pecadora. Assim, o perdão de Deus não é apenas apagar um erro, mas recriar a alma. A misericórdia divina não apenas perdoa, ela ressuscita. Neste mês dedicado à memória dos fiéis defuntos, a confissão se apresenta como o sacramento que nos prepara para a nossa própria morte, pois morrer bem é morrer reconciliado. Morrer em paz é morrer com o coração purificado. Não existe preparação mais profunda para a eternidade do que viver em permanente estado de reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros, com os irmãos. A confissão periódica vai educando a alma para o desapego, para a humildade, para a verdade interior. Toda vez que nos ajoelhamos diante do sacerdote, estamos ensaiando aquele momento do grande encontro filial com o justo e misericordioso juiz. E a boa notícia é esta: quem aprende a se reconciliar antes da morte, chega diante do Senhor já ressuscitado na alma.
Portanto, a reconciliação também é escola de ressurreição para a vida cotidiana. Quantas pessoas vivem anos presas a culpas, mágoas, feridas e pessoas que as paralisaram? A confissão desfaz essas amarras. Ela devolve o frescor da graça, a leveza do perdão, a alegria do Espírito Santo. Quem se confessa de verdade experimenta na alma uma espécie de domingo antecipado. Um reviver, um renascer, um despertar. E como é belo que este sacramento seja meditado num sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Maria é a mãe da misericórdia, aquela que acompanhou a morte do Filho e aguardou a ressurreição com fé perfeita. Ela guarda o coração contrito, ampara quem cai, consola quem se levanta e conduz cada alma a Jesus para que ele diga novamente: vem para fora. Eu creio, prezado e amado irmão e irmã que me acompanham, que todos nós precisamos repensar a maneira como nós estamos lidando com o sacramento da confissão na nossa vida. Não é preciso você escolher um padre para confessar. O importante é confessar com arrependimento. Se o padre vai te instruir bem ou não, isso é outro problema. O importante é seu arrependimento, a sua confissão auricular ali aos pés do padre, e ele dá a absolvição e a penitência. Não há necessidade de ficar escolhendo as pessoas. Tempo atrás eu fui celebrar numa outra diocese, um lugar distante, e já preparando para entrar para a Santa Missa, uma jovem veio me pedir em confissão. E ela me pediu desculpa, senhor bispo, eu estou te pedindo porque aqui na nossa paróquia não tem confissão. É muito difícil confessar. Às vezes o padre marca 2 horas de confissão, não dá para atender nem 15% das pessoas que querem. Aí eu pedi a ela se ela tinha condição de esperar para depois da missa. Ela disse: eu tenho tanto tempo que não me confesso. Eu esperei 5 minutos, atrasou 3 minutos a missa, fui ali atrás de uma pilastra e confessei aquela jovem, dando-lhe a absolvição, o perdão dos pecados, e ela, com muita alegria, entrou depois na fila de comunhão, porque há muito tempo não se confessava. Nós, sacerdotes, precisamos zelar pela confissão. Por mais grande que seja a nossa tarefa na igreja, por mais que os trabalhos sejam muitos, a gente precisa tirar algum momento para confessar o povo. Educar o povo para uma confissão mais simples, mais profunda e sem delongas em aconselhamentos, para que todo o povo possa aurir da misericórdia que vem do coração de Cristo através da confissão. Todos nós católicos, desde o Papa até o mais simples fiel, têm a obrigação de confessar. O Papa geralmente tem um costume de confessar 2 vezes ao mês. Tem papas que confessavam até, não sei, o Papa Leão, até mais vezes por mês. Talvez nem porque tenha tantos pecados, mas para ser um exemplo. Porque o Papa precisa celebrar a missa bem, atender a confissão bem, confessar-se bem, procurar pregar-se bem, porque é o nosso referencial. A gente olha para o Papa e nele encontramos aquela referência para o nosso ministério. Assim também deve ser os bispos, uma referência para o seu clero, na boa liturgia, na razoável pregação e no bom atendimento também ao povo.
porque os padres copiam muito de nós bispos. E a diocese ela passa a ser um pouco a cara do bispo e a paróquia a cara do pároco. Então a gente precisa ter essa preocupação de dar o bom exemplo. Peçamos hoje a graça de redescobrir a confissão como fonte de vida nova. Que cada fiel experimente nela não apenas um alívio, mas uma ressurreição. Pois reconciliar-se é realmente ressuscitar antes da morte. Amém. Compartilho com você o Evangelho de hoje, algumas pinceladas aqui, Lucas 21, 34 a 36. Claro que após as 17 horas já é a liturgia de véspera do primeiro domingo do Advento. O Evangelho de hoje é um alerta amoroso de Jesus. Ficai atentos, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Vigiai e orai em todo o tempo, para ficardes de pé diante do Filho do Homem. A insensibilidade do coração que Jesus quer nos corrigir, ele a chama de embriaguez, preocupações, excessos. É uma espécie de morte espiritual. Não é por acaso que este evangelho caiu no sábado deste dia da meditação sobre a confissão. Cristo está dizendo, cuidado para não morrer por dentro antes da hora. O perigo não é apenas a morte física, é a alma que se afasta, que se distrai, que se habitua ao pecado e perde o brilho da graça. Diante desse risco, o Senhor oferece a solução: vigiar e orar. A vigilância é a atitude do cristão que sabe que sua alma é preciosa demais para ser deixada ao acaso. E a oração é o fôlego da esperança. Mas falta uma terceira chave, implícita, a reconciliação. Pois na confissão é que o coração volta realmente a ficar de pé diante de Deus. E Jesus conclui dizendo o seu evangelho: para ficardes de pé diante do Filho do Homem. E a confissão é justamente o sacramento que nos devolve esta postura, não curvados pelo peso do pecado, mas erguidos pela graça, prontos para o encontro final com Deus. Abençoado sábado e uma boa confissão para você que está afastado da confissão o quanto antes. Te convido a fazer essa oração em espírito comigo, pedindo essa graça de abrir o nosso coração à Santa Confissão. Senhor Jesus, Tu que chamastes Lázaro para fora do túmulo, chama também o nosso coração para fora de toda morte espiritual. Dai-nos a graça da conversão, da sinceridade, da humildade e do encontro renovador no sacramento da confissão. E cada perdão recebido seja um renascimento, uma antecipação da ressurreição, um passo em direção à vida eterna. Purifica-nos, Senhor, e prepara-nos para o grande dia em que estaremos diante de Ti. Nossa Senhora da Misericórdia, acompanha-nos no caminho da reconciliação e nos ajuda, com a sua intercessão, a realizarmos uma santa e piedosa confissão. Assim seja. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia de sábado e amanhã encerraremos o mês de novembro com o sacramento da unção, início do advento do Senhor. Tenha um abençoado final de semana em Cristo e Nossa Senhora. Assim seja.